Olá, sejam muito bem-vindos ao Cine Game Show, eu sou o Pinguim e no episódio de hoje vamos relembrar de um jogo que foi bastante elogiado na época de seu lançamento e que até hoje é motivo de questionamento quanto ao seu final. Neste vídeo, vamos entrar na Era Jurássica para falarmos um pouco sobre Dino Crisis 2 e saber se Dylan, um dos personagens principais, morreu ou não morreu no final. Dino Crisis 2 é um jogo em 3D do gênero Survival Horror, gênero que tem como principais elementos a sobrevivência, toques de terror e mistérios envolvendo a trama. O jogo foi lançado em 13 de setembro de 2000 pela Capcom e 2 anos depois teve uma versão para Microsoft Windows, sendo o segundo jogo da franquia, foi considerado o melhor jogo da época de seu lançamento. Por se tratar de um jogo de sobrevivência, o jogador é colocado a toda prova para conseguir escapar de inimigos, resolver enigmas e se aventurar em meio a uma floresta repleta de dinossauros, o que torna a jornada perigosa e desafiadora. À medida que você avança, os desafios vão ficando mais difíceis e os inimigos mais rápidos e resistentes, fazendo com que um pequeno erro possa levar a um game over facilmente. Para ajudar o jogador, o jogo também dispõe de algumas mecânicas que contribuem e facilitam a gameplay. Uma delas é a aquisição de pontos. Durante a partida, matar inimigos acarretará em pontos ganhos. Caso o jogador mate grupos de inimigos sem se ferir, pontos extras serão adicionados. Esses pontos servem como a moeda do jogo, que permite ao jogador comprar itens e melhorar os equipamentos acessando computadores espalhados nas ilhas. Ademais, o jogador também pode encontrar itens que serão necessários para a progressão do jogo, como chaves, cartões, discos com informações dos inimigos e outros equipamentos. Ao acessar o menu de personagem, o jogador pode configurar seu armamento, tendo a possibilidade de carregar até 2 armas, sendo uma principal e outra secundária, a aba de itens contendo medicamentos para recuperação e itens de missão, arquivos onde são encontradas informações coletadas durante o jogo e a aba de mapa que mostra a localização atual do personagem e locais acessíveis. Já nos computadores, o personagem pode acessar a aba de compras contendo as subabas Armamentos para a compra de novas armas, a aba de Recuperação para a compra de medicamentos, a aba que permite recarregar as armas e fazer upgrades e a aba de Ferramentas, que vende utensílios que serão importantes para acessar certas áreas. Além disso, também é possível salvar o progresso. No jogo, existem 2 personagens jogáveis, Regina, que foi protagonista do primeiro jogo, e Dylan. Cada um dos personagens possui algumas mecânicas e especificidades. Enquanto Regina é mais rápida e possui a faca elétrica, que permite abrir portas com mecanismos à base de energia, Dylan é mais resistente e possui um facão, e consegue acessar áreas fechadas por plantas. Em Dino Crisis 2, o jogador deve alternar a jogatina entre os personagens, utilizando cada uma de suas diferenças para cumprir certas missões e investigar locais acessíveis específicos para um ou outro. Para entendermos a história de Dino Crisis 2, é importante falar de alguns eventos que acontecem no primeiro jogo, como por exemplo, o que seria a Terceira Energia. Nessa primeira parte da história, Regina tem a missão de ir a uma ilha com sua equipe e resgatar um cientista, o Dr. Kirk, que até então todos acreditavam estar morto. Ao chegar à ilha, descobrem que o cientista estava trabalhando em um projeto desenvolvendo uma fonte de energia, a tal Terceira Energia, e que ela tinha o potencial de transitar objetos pelo tempo e que era possível até fazer viagem temporal, o que justifica o aparecimento de dinossauros. Ao fim do jogo, a missão é cumprida, mas um dos colegas de Regina, secretamente, consegue um arquivo com todo o projeto e o entrega ao governo americano. Chegando ao segundo jogo, 1 ano se passa desde o incidente. O governo americano, em posse do projeto do Dr. Kirk, tenta dar seguimento ao seu experimento, mas um novo acidente acontece e toda a base de pesquisa, uma cidade vizinha e uma base militar acabam sendo enviados a algum lugar no tempo, levando assim a nossa protagonista Regina e mais um membro da equipe, Dylan, a irem até o tempo onde essa cidade foi enviada a fim de resgatar os sobreviventes. Chegando lá,
A base onde montaram o equipamento é atacada por dinossauros, sugerindo que, na verdade, eles voltaram para o passado e mais uma vez terão de enfrentar dinossauros e buscarem uma maneira de ficarem vivos, salvar os sobreviventes da cidade e voltarem novamente para o futuro. A polêmica envolvendo o final do jogo é um pouco complexa, mas eu vou tentar resumir. Em determinado momento do jogo, Regina encontra uma garota que parece conhecer muito bem Dylan, e aqui o mistério só começa. Vamos lá. Durante a história, Dylan encontra uma instalação, e lá, por meio de holograma, um homem idoso deixou uma mensagem para o próprio Dylan. Dentre algumas informações, descobrimos que a garota se chama Paula e que é filha do homem que aparece na imagem holográfica. Esse homem conta que, em 2055, eles criaram um plano cujo objetivo era salvar os dinossauros, levando-os para 3 milhões de anos no futuro. Eles conseguem levar os dinossauros, só que algo dá errado e eles acabam ficando presos no futuro. Ou seja, Dylan e Regina não haviam sido mandados para o passado, e sim para milhões de anos no futuro. E mais, o homem revela que ele é o próprio Dylan, só que no futuro, e que a garota é na verdade uma filha que o Dylan vai ter no futuro. É meio louco pensar isso, mas basicamente o cara do holograma é o Dylan mais velho e ele decidiu mandar uma mensagem para ele no passado. Certo, mas vamos avançar um pouquinho no tempo. Ao fim do jogo, um gigantossauro aparece e Dylan o derrota acionando um canhão de laser, tendo por consequência a autodestruição da instalação. Eles abrem um portal para voltarem para seu tempo, mas Paula fica presa em meio a escombros que começam a cair. Dylan então decide ficar para trás, entrega Regina o disco com todo o projeto da Terceira Energia e pede que ela construa um novo portal e volte para buscá-lo nos últimos instantes, antes que tudo exploda. O lugar explode e ficamos sem saber se Dylan e Paula morreram ou não. A essa altura, diante de tudo que eu contei aqui, já deu para perceber o motivo desse jogo ser aclamado até os dias de hoje. Imagine você nos anos 2000 jogando esse jogo e de repente dar de cara com um plot twist desse. É mesmo de pirar o cabeção. Dino Crisis 2 é um desses jogos recheados de ação, gameplay frenética e reviravoltas que fazem você ficar por horas refletindo sobre todos os detalhes do roteiro, e até hoje, 22 anos após o lançamento do jogo, muitos da comunidade gamer ainda lembram desse jogo com carinho e com teorias na esperança de que esse final seja finalmente revelado. Só para vocês terem ideia, recentemente na State of Play, a Capcom anunciou um jogo que tinha todas as características de Dino Crisis. Inclusive, a protagonista se parecia muito com a Regina, e só o fato da possibilidade de ser o Dino Crisis deixou os fãs em peso entusiasmados. No entanto, o game se tratava de Exoprimal, e isso acabou causando muitas frustrações e virou motivo de discussões em vários fóruns e canais do YouTube. Esse fato só demonstra o poder que esse jogo tem na comunidade. Mas para finalizar com minha opinião sobre o final, acredito que o próprio game entrega a resposta sobre o que aconteceu com Dylan, e basta a gente voltar lá naquela cena do holograma. Pensa aqui comigo, como o Dylan do futuro poderia mandar uma mensagem para si mesmo no passado se ele tivesse morrido? Ou seja, ele sobreviveu ao incidente, teve a Paula e viveu tudo aquilo que ele mencionou na mensagem, inclusive acaba mandando uma mensagem para si mesmo. Essa, é claro, é só mais uma teoria. Com ou sem final determinado, considero o Dino Crisis 2 um dos melhores jogos que já joguei na vida e fico muito feliz em fazer parte dessa comunidade que vivenciou toda essa reviravolta e discute até hoje, esperando ansioso por uma possível continuidade desse roteiro, pois acredito que um bom jogo não se caracteriza apenas por gráficos bonitos e jogabilidades complexas. Dino Crisis 2 é uma prova viva de que excelentes roteiros também rendem histórias que podem ser ouvidas e revividas por anos. Paula. Dylan, what are we gonna do? If we don't go now, we'll never get back.
Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate and come pick us up for the last time. Dylan. I will. I promise. Final warning. 10 seconds to detonation. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick. Obrigado por assistir mais esse vídeo aqui do canal. Caso você esteja gostando de nosso conteúdo e queira contribuir com o crescimento da comunidade, você pode dar like nos vídeos, se inscrever no canal e indicar a um amigo. Dessa maneira, entenderemos que você curte o nosso trabalho e nos incentiva a trazer mais materiais. Te vejo no próximo vídeo e até lá!